Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor, da tua nobre história lembrando. E aí, turma? A gente está aqui para mais uma aula, tá bom? Dessa vez a matéria de artes. E a gente vai estar passando aí para vocês uma atividadezinha simples no final aí, mas assim, nada que assuste, tá bom? Bem simples e até bem divertida de fazer. Mas a gente também vai estar falando aqui sobre criadores de forma, o assunto do mês de junho, tá bom? Na matéria de artes. Queridos, o capítulo é o capítulo 7 do livro novo, tá bom? E as atividades estão na página 44. Só um detalhe, meus amados. No livro antigo, tá? O assunto não é o mesmo, é diferente. No livro antigo o assunto seria o assunto de artes do mosaico. Mas, assim, tem a segunda parte do conteúdo do mês de junho, mas não temos essa primeira. Então, para os pais que desejam xerocar, está aí na página 41, tá bom? Até a página de número 44. Essa primeira parte, tá? Seria interessante vocês xerocarem, porque não tem no livro de vocês, tá bom? No livro velho. Vai ter a partir da página 45, tá bom? Que já é o mesmo conteúdo da segunda parte do livro do mês de junho, tá bom? Então assim, para os pais que têm o livro antigo, xerocar a página 41 até a página 44, tá bom? Para que a gente possa trabalhar aí com vocês. Veja bem, a gente vai introduzir o conteúdo criadores de formas. Veja bem, queridos, a página de abertura mostra uma obra, uma belíssima obra de arte, de Joan Gris, o artista que se destacou nesse estilo artístico aqui, tá bom? E essas formas geométricas que vocês observam nessa imagem, elas, de certa forma, elas deixam claro formas bem concretas. Aí eu pergunto a você, que tipo de imagens você consegue perceber nessa obra de arte? Salta à vista, né? Não há grande dificuldade de você perceber. É um desenho bem concreto, tá? Bem realista e não foge tanto às formas reais. Veja bem, queridos, você pode perceber aqui, tá? O violão, tá bom? Vou até usar aqui uma lupa para que destaque bem. Ó, você pode ver o violão, tá bom? Ao fundo você também pode ver uma garrafa, né? Formas bem simples, uma janela aqui do lado, um prato contendo alguns biscoitos, né? Também nós temos aqui de imagem de fundo uma montanha, tá? Até bem alta, demonstrando ser uma montanha bem alta, e algumas nuvens no cume da montanha. Queridos, um rio ao fundo, tá bom? Se vocês observarem, tá legal? Eu espero que vocês tenham percebido essas mesmas coisas, mas também um detalhe, tem uma folha escrita bem no cantinho, tá? Ele não colocou palavras, seria quase que impossível escrever palavras nesse tamanho, mas assim, colocou algumas linhas retas, tá? Para demonstrar a escrita, tá bom? Então assim, meus queridos, mostra uma janela aberta para o mundo lá fora, e uma mesa com instrumentos e algumas bebidas e algumas iguarias, alguns biscoitos aí, né? Um prato cheio de biscoito em cima da mesa. E essa obra de arte aí, tá? É do artista Joan Gris, o artista que se destacou nessa forma artística. Queridos, a gente vai passar adiante, tá bom? Isso está na página 41. Veja bem, na outra página você vai ver aí uma imagem, tá? Também nesse mesmo estilo artístico, que a gente vai já estar destacando aí para vocês, tá bom? Veja bem, ó. Aqui mais ou menos uma imagem de um violão também, tá? Uma imagem que até remete àquela outra. Veja bem, no caso, algumas janelas abertas ao fundo. Também tem uma harpa, tá? Aqui do lado, tá bom? Na parede lá atrás, você percebe uma parede de um fundo bem escuro. Sobre a mesa você percebe um cachimbo, mas também as notas musicais que serão desenvolvidas pelo artista na melodia da música, da canção. Uma cadeira, tá bom? E o artista ao fundo aí, uma obra, uma figura humana, mais ou menos. É claro que é uma figura bem abstrata, mas uma figura humana. Bom, se você observar duas coisas em característica que estão abordadas nessa obra, são o uso das linhas, das cores, da sombra, altitude, relevo, textura. Meus amados, essa obra está repleta desse tipo de elemento artístico, tá bom? Muito bem trabalhado dentro dessas obras. Esse segundo quadro aqui
também do mesmo artista, tá? Gris, Joan Gris, tá bom? E ele retrata, né, nesse quadro mais ou menos a mesma coisa do outro quadro, todavia uma obra de arte totalmente diferente, tá bom? Ele mostra uma janela, tá? Numa parede, mostrando também o ambiente externo de dentro da casa, tá bom? Veja bem, o que vemos na pintura de Joan Gris, 1887-1927, é a construção da forma, tá? Para criar suas imagens, o artista utilizou linhas, cores, para definir cada um dos objetos representados. Com base nesse exercício de escolhas de organização, o artista cria formas e suas obras definindo os métodos e os recursos para compor. Quer dizer, ele não foge, ele não segue um modelo padrão, como os demais artistas. Ele passeia com materiais, tá bom? Na composição de suas obras. Ele coleta materiais diferentes, texturas diferentes, cores diferentes, formas, sempre trabalhando a questão das formas geométricas na maioria das vezes, tá? E curvas, as linhas curvas, retas, enfim, vários estilos de linha dentro da sua obra, para fazer uma composição completa, tá? Mostrando uma realidade bem complexa. Veja bem, queridos, a gente fez aqui uma síntese, tá, de tudo isso. Como diz, o movimento cubista, essa é a arte cubista, tá? Só para você saber, ela é inspirada, só para você ver aí, tá? Em vários movimentos que marcaram aí o surgimento no século XX desse movimento, desse estilo artístico, tá? Veja bem, o cubismo foi um movimento artístico surgido na Europa nas primeiras décadas do século XX, com base nas pesquisas de Pablo Picasso, tá bom? E das de Georges Braque sobre as formas. Quando falamos formas, estamos referindo mais ou menos às formas geométricas, tá bom? A principal característica desse movimento é o uso das formas geométricas para retratar a natureza, tá? Se usa formas geométricas para retratar a natureza de uma forma geral, tá bom? De maneira geral, o cubismo é marcado dessa forma, pela representação das figuras da natureza a partir do uso de formas geométricas, tá bom? Veja bem, além das formas geométricas, outras influências para o movimento cubista foram as máscaras africanas, que são feitas de madeira, enfeitadas com adornos naturais, como pena, fibras e semente. A gente vai até mostrar aqui, trazer você aqui para o cartaz, tá bom? Gostaria de chamar a sua atenção. A gente colocou aqui algumas máscaras. É claro que tem as máscaras de carnaval e também tem as máscaras de teatro grega. Mas queremos chamar a sua atenção para as máscaras africanas, porque foram essas máscaras que inspiraram o movimento do cubismo no Brasil, tá bom? E também desses artistas aí do século XX. Veja bem, em diferentes sociedades africanas, as máscaras são usadas principalmente em cerimônias religiosas, pois elas são consideradas objetos sagrados. As máscaras africanas são feitas geralmente de madeira, de couro, enfeitadas com adornos naturais, como penas, fibras e sementes, como diz o conteúdo, tá bom? Então, assim, por essa razão, se você observar, ela é repleta de figuras geométricas e bem colocada dentro da composição da máscara, tá bom? Como eles usam isso como um adorno, mas cada elemento geométrico aí, se você observar, ele tem um significado, tá bom? E geralmente relacionado à natureza. Por esta razão até foi inspirado o movimento do cubismo aqui no Brasil nessas máscaras. Elas estão, as formas geométricas estão cuidadosamente colocadas na máscara, representando cenas do dia a dia dos povos africanos, tá? Mas principalmente elementos da natureza, como você pode ver. São belíssimas máscaras, tá? Repletas de significado, e por esta razão elas são tão, digamos assim, tão usadas dentro da arte, tá? E inspira tanto os artistas do século XX e até os dias de hoje, tá bom? Ainda hoje essas máscaras são trabalhadas em museu, estão ali expostas, tá? Porque são verdadeiras obras de arte. Queridos, voltando aqui novamente ao conteúdo, tá bom? Joan Gris foi um artista espanhol muito inventivo, pois gostava de realizar experiências com figuras, tá? Com as figuras geométricas. Assim como Picasso e Georges Braque, Joan foi um dos grandes nomes do movimento cubista, tá bom? Em suas obras, ele explorou texturas, formas,
principalmente as formas geométricas para retratar a natureza, tá? E o ambiente externo, tá? Das residências, da vida moderna, ou talvez até do seu próprio cotidiano, tá bom? Mas sempre trazendo a forma geométrica como uma base da sua estrutura, da sua obra de arte, e mostrando um paradoxo aí com a natureza. É claro que ele mostrava elementos do dia a dia, tá? Figuras do dia a dia, comuns no dia a dia, mas sempre abordando a natureza como um elemento principal, ou até mesmo, às vezes, secundário, mas sempre presente dentro de suas obras. Querido, era mais ou menos isso que eu queria mostrar. Mas a gente também fez aqui um trabalho, tá? Na página 44, como a gente botou aqui do livro de vocês, diz assim: vimos como Joan Cris explorou o tema violão em suas composições, por meio da pintura e da colagem. Que tal também criar suas obras com colagem? Em uma folha de papel sulfite, inicie fazendo um desenho que será a base da sua imagem. Em seguida, recorte folhas coloridas como as formas da imagem que você criou e cole sobre o desenho. Garotos, vocês podem usar folhas de revistas, folhas de livros que não servem mais, já são ultrapassados, gibis em quadrinho, pode ser papel de presente, pode ser papel colorido, enfim. Usem a sua criatividade e eu gostaria muito que você fizesse uma composição para mim como essa que está aí no livro de vocês, tá bom? Olha, aqui tem um modelo, a gente tomou a liberdade aqui de fazer uma só para que você veja, tá bom? Olha, com papel colorido, se você observar que eu fiz aqui, tá bom? Ela é toda feita com papelzinho colorido, cortado em formato geométrico, a maioria deles, tá bom? É claro que nem todos são em formato geométrico, mas a grande maioria é em formato geométrico, tá? Formando aí a base da imagem que a gente tomou por base. E essa parte de fundo aqui, eu deixo a sua criatividade livre. Eu não coloquei nada aqui para acabar não influenciando você. Mas você pode criar algumas imagens aqui de fundo, tá bom? Pode ser uma base como se fosse de madeira, como se o violão estivesse sobre uma base de madeira. Enfim, usem sua criatividade, tá bom? Façam um trabalhinho como esse para mim e, se você desejar, você pode até, tá bom? Deixar ele aí não precisa colar no livro, tá bom? Mas você pode colar no álbum de desenho. Se você desejar, você pode colocar no álbum de desenho, tá bom? E quando a gente voltar, a gente vai estar dando o visto aí no trabalho, tá bom? E lhe dando aquele apoio aí na nota, tá bom? Como você com certeza merece. Meus amados, só mais uma olhada aí no conteúdo. Era isso que a gente queria mostrar para vocês nessa aula. Espero que tenham gostado. Um abraço para vocês e até a próxima videoaula de artes.